Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês um pouco dessa nova cara que o SHS, o Synergy Homeopathic Software, está trazendo na nova versão para todos nós. Então o SHS já não é mais só um repertório digital que tem se tornado cada vez mais uma ferramenta praticamente indispensável para uma boa prática do homeopata, porque permite não só que se façam as tábuas de repertorização de uma maneira muito mais rápida e simplificada, como permite o acesso às atualizações do repertório que está constantemente sofrendo aí as suas modificações. Mas o SHS é muito mais do que um repertório digital agora, é uma verdadeira ferramenta para análise, para tomada e para análise do caso em homeopatia. Então a gente pode ver aqui nessa janela, do lado esquerdo estão os grandes módulos que o programa disponibiliza nesse momento. O módulo do repertório, que é esse que abre, logo que a gente abre o repertório, está como o padrão, né? E aqui a gente pode ver a lista de diferentes repertórios que compõem a biblioteca de repertórios do SHS, onde a gente pode contar com a versão em português do Complete, no meu caso aqui a versão de 2021 do Complete que está disponível, a gente pode navegar pelos diferentes capítulos, ó, abrindo o capítulo da uretra, eu posso ir buscando, eu posso alterar as visões de uma forma que fique mais adequada para mim, então eu quero ó, sem nenhum remédio aparecendo, sem subrubricas, sem referências cruzadas, sem nomes de autores, para ficar a visão mais limpa possível. E aí está desse jeito. Ah, não, Marcelo, eu gosto que apareça os remédios. Sim, é só você selecionar aqui, eu quero que apareça todos os remédios. E pode aparecer pela graduação, os mais pontuados primeiros, ou em ordem alfabética. E aí estão os remédios. Ah, Marcelo, a minha prática eu sou ainda mais exigente. Eu quero que apareça qual que é o autor que fez com que aquele remédio entrasse na rubrica, porque eu não confio em cada autor. Então vamos olhar aqui, ó, por exemplo, aglutinação do meato uretral, né? Tem aqui 22 remédios. Mas se eu peço para mostrar os autores, é claro, vai manter os 22 remédios, mas eu vou olhando aqui que tem Clark, colocando remédio, Kent, o Fatak, o Kent de novo, o Allen, o Lippe, né? E daí eu já sei qual é o autor. E se tiver algum autor aqui que eu tenho algum motivo para desconfiar, pode ser que eu não acredite tanto na inclusão desse medicamento. Se eu quiser ainda ser mais observador, eu dando um duplo clique aqui ó, na cânfora em aglutinação do meato, eu posso pedir para ver a referência, ele vai dizer ó, que está no repertório do Kent, página 669, essa referência. O SHS é o único que te dá a possibilidade de ter acesso a esse outro repertório aqui, ó, que se chama Reliable Repertory, que nesse momento só está disponível em inglês, mas que o pessoal da Índia mesmo tem trabalhado muito fortemente em cima dele. O pessoal lá, o Dr. Paresh, o Dr. Sankaran, ele tem os acrescentamentos do Dr. Máximo Mandialavori também. Então é um repertório que se propõe a checar se as rubricas não são de algum modo discordantes, né? Se a gente não tem rubricas diferentes para o mesmo conteúdo ou agrupar, mas também se os remédios apontados naquela rubrica são adequados, tem como rastrear a fonte daquele remédio. Então, ó, na aglutinação do meato urinário, aqui, para a gente voltar na mesma que a gente estava olhando, você vai ver que tem 19 remédios ao invés de 23. Então, já foram retirados aí possivelmente alguns remédios. Quando a gente olha o Anagalis arvensis, ele já dá todas as referências, ó. Timothy Allen, James Kent, William Beric e o Oscar Beric também. Então,
Agora, no Reliable, quando eu dou o clique com o botão direito para ver a linha de referências de Anagales, ele vai dar para mim aonde está escrito e como está escrito. Ó, William Beric, no seu Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica, diz assim, ó, dor ardente ao urinar com aglutinação no orifício. E daí você sabe aonde está. E os outros remédios que estão na rubrica, sempre que tem o asterisco que mostra que já constituíram a linha para mostrar de onde veio o medicamento, ó, então se a gente pôr aqui Cuprum arsenicosum, que é um remédio com certeza muito menos conhecido, está lá na enciclopédia do Allen, também queimação e aglutinação dos lábios da uretra. Então assim a gente consegue ter muito mais confiança em observar a matéria médica concordante, né, qual que é a origem para aquele remédio estar nessa referência e quem foi o autor que colocou isso. Então o Reliable, ele vai ser um repertório mais enxuto, com menos rubricas e menos medicamentos que o Complete, mas como o nome diz, Reliable, confiável, com o compromisso de ser confiável. Então para você ter acesso ao Reliable Repertory, só o SHS tem. E outra novidade no módulo de repertório do SHS é o Suggesta Repertory, que é o repertório Suggesta desenvolvido pelo Massimo Mangialavori, que propõe uma reorganização das rubricas, da estrutura das rubricas. Então, vê o nome dos capítulos estão em latim, né? Mans, Somnium, Caput, Faces. Então, você veja que ele tem menos capítulos e também menos rubricas e menos remédios. O Mangialavori aqui propõe um filtro ainda mais estreito, que o remédio para entrar numa rubrica ele não pode só ter aparecido em experimentação e intoxicação, mas tem que ter comprovadamente sido apontado como curativo para aquele sintoma, né? Curado clinicamente aquele sintoma. Então, geralmente ele abre com 2 ou até umas 10 rubricas principais, ou por exemplo, abrindo o capítulo da cabeça, você vai ter cabeça em geral e dor na cabeça. E a partir dessa, ele vai apresentando as subrubricas com uma estrutura de repertório que não segue exatamente a estrutura do repertório do Kent, que a gente está mais acostumado, que deu origem a boa parte dos repertórios. Então, para uma nova organização do nosso pensamento homeopático, né? Então na boca, ó, você vai ter boca, dor na boca, alterações de paladar nos dentes e dor de dente. Está tudo dentro do grande capítulo Gustus. Aí, e a partir daí você pode olhar, não, eu tenho a ver com uma dor de dente específica que meu paciente tem. E dele vai abrir e vai ter as diferentes apresentações da dor de dente. Então o Suggesta também é um repertório muito novo, né, que eu saiba não está disponível em outros programas e está aí no SHS disponível para você. Além disso, o SHS é uma fonte de estudo do medicamento, quando você quer aprender remédios novos, estudo do caso e mesmo leitura de livros. Então, aqui eu vou para a seção dos livros dentro da minha biblioteca de referência e se eu quiser ler qualquer desses livros, né, então eu posso pegar aqui ó, do Dr. Sankaran, né, o livro dos répteis do Dr. Sankaran. Daí você vai ter a introdução do livro, né, o que se fala dele, o que ele apresenta como compreensão geral dos répteis, a filosofia que existe da tomada de caso, com todas as informações. Então a gente encontra todo o livro e todos os medicamentos que ele discute no livro, como esse de crocodilo aqui, ó, o Alligator mississippensis, né? Que é um tipo, é o crocodilo comum do Mississippi e fala as características. Então eu posso tanto estudar um assunto, ler um livro que me interesse, né? Se eu quiser pegar, por exemplo, do Schouten, o livro que ele tem dos lantanídeos, tá? Aqui também tem os aspectos do início do livro, antes de chegar nos medicamentos em si, com todas as informações que você tem, ó.
desde o agradecimento. Então todo o conteúdo do livro está aí disponível de como olhar. Mas você diz, Marcelo, mas eu não consigo ler inglês, então não vou aproveitar. Então, o livro dos Lantanídeos do Schouten, por exemplo, tem em português, mas outros livros às vezes nem estão disponíveis, né, em português. Mas eu consigo aqui, selecionando aqui ó, debaixo de Proving, de experimentação, clicando com o botão direito do meu mouse, ter o acesso a uma tradução, que é uma tradução razoável, não é uma tradução perfeita, é uma tradução feita por uma ferramenta automática de tradução, mas que está lá, o início desse processo pode ser e muitas vezes tem sido uma experimentação, né? Um proving. Para alguns homeopatas, esse é o começo e o fim. Então ele fala das experimentações no início de cada remédio, e então eu posso selecionar mesmo trechos maiores de texto aqui, ó, todo esse trecho, eu pegar, pedir uma tradução para o português, e daí vai pensando a partir dos princípios acima, escrevi as imagens de remédios desse livro, a partir da prova, né? Então você vê a experimentação, né? O proving traduziu por prova, mas dá para entender perfeitamente. Tentei os remédios em casos promissores, então eu prescrevi os remédios para os pacientes e as prescrições bem-sucedidas foram desenvolvendo ainda mais as imagens, e com a ajuda da teoria dos estágios do elemento, desenvolvi ainda mais as imagens, escrevi as imagens, mantive o paciente em mente para obter a sensação do remédio, como a teoria dos elementos, ordenei e deduzi a imagem. E assim ele vai explicando, né? E se você quer entrar em qualquer dos medicamentos, aqui ó, Herbium oxidatum, você vai ver as informações que ele traz nesse sentido. Então é uma extensa, a mais extensa biblioteca de referência, sem dúvida, é essa que está disponível no SHS hoje. E por isso que ele exige um investimento quando a gente vai comprar, porque ele vai te trazer toda essa informação. Nem de perto dava para comprar a quantidade de livros que tem disponível na sua biblioteca, que vai estar ao alcance de um clique do seu dedo. Mas os livros, além de estarem aqui para a gente poder ler o livro, ler a respeito do medicamento, né? Vamos pegar aqui, ó, Botrops atrox, que é uma outra gênero de Botrops, né? Outra espécie de jararaca, né? Então você vai ter aí as informações que vêm do livro de Sankaran dos répteis, vêm dos repertórios reversos, vem do livro do Thompson de cobras aqui, então você pode estudar aí à vontade. Mas além disso, o SHS te permite fazer uma busca de informação direto na matéria médica, que é o que fazia o Reference Works, separado do Mac Repertório antigamente, e agora estão integrados numa única ferramenta. Então, para eu fazer a busca na biblioteca de referências, eu tenho essa barra fixada aqui em cima, que é a barra de busca global, ou eu posso clicar na lupinha, né? E daí, de toda forma, eu vou escrever aqui em cima, mas aqui é onde vão aparecer os resultados. Então, se eu quiser procurar, e vocês sabem que eu apresentei uma vez um caso que tinha sonho com dragões, né? Então, se eu escrever dream, há 3 palavras, de dragons, aqui eu vou conseguir um resultado que tem sido cada vez mais útil na minha prática. Em primeiro lugar, ele te permite buscar em todos os repertórios que você tem no teu computador. Então tá aqui, ó, no Complete 2021 tem esses 4 remédios. No Reliable tem esses 6 remédios, ó, esse é um caso que o Reliable deu mais remédios que o Complete, porque tem aqui um acrescentamento do Dr. Mandialavori, esse Ovi Gallinea pellicula, que é feito com pele de gema. Vê aonde estamos chegando com as experimentações, né? Gema de ovo. Mas tem no repertório do Allen, do Kent, que os clássicos tinham o Opium aí, o do Murphy, que traz 2 remédios que não tem nos outros, a Inhalonium e Cannabis indica. Então, como eu estou procurando uma rubrica que tem muito poucos remédios, eu consegui juntar de diferentes repertórios. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente tomaria aqui, ó, a rubrica que está no Complete, a rubrica que está no Reliable e a rubrica que está no Murphy, que são as que apresentam remédios diferentes. Eu posso pegar de todos os repertórios, é fácil de fazer na mão. Então, se eu abrir aqui, ó, na minha pasta de repertorização, eu tenho os 13 e eu vejo aí como cada um tem seus remédios particulares, né? Daí é só eu juntar os 3 de uma maneira muito simples aqui.
eu ponho sonhos de dragão e eu tenho aí uma única rubrica agora com 8 remédios, melhor do que 4, 6 ou 3 que eu tinha até então. Carcinosinum, ópio, arpagófitum, boswellia, ovigalina película, cola, cannabis indica e anhealonium são os remédios. Então eu estou ampliando as minhas possibilidades. Mas mais do que isso, voltando aqui na pasta dos meus resultados, eu tenho a busca na biblioteca de referências, que eu vejo que me apresenta 9 remédios. E daí se eu posso simplesmente jogar para minha pasta de rubricas apertando nesse mais, e veja que aparecem 3 remédios que não estavam dentro daqueles 8 que eu tinha nos meus repertórios, que é safira, estricninum puro e titânio metálico. E eu posso, mais uma vez, só acrescentar aqui e agrupar todos eles em dragão, você dá o nome que você quiser, e daí agora eu tenho uma rubrica com 11 remédios, e o caso que eu apresentei era um caso de Strychninum purum, né, que só apareceu na busca na minha biblioteca de referências. E eu consigo saber exatamente onde ele estava, ó, que está aqui ó, nos casos do FH de 1991 e está descrito ó, um sonho de... Aqui, ó, teve sonhos ruins sobre dragões a perseguindo. Essa era a descrição que estava no livro. Ah, eu quero ver no livro. Eu posso só dar um duplo clique aqui e ele te leva para a biblioteca de referências, tá? Exatamente na parte que você queria perceber do livro. Você vê uma paciente, daí ele conta o caso todo, né? Que tomou Stramonium e não ajudou nada, depois tomou Ignácia e finalmente chegou ao Strychninum e melhorou do caso que ela tinha em mão. Então veja que é nuvem de possibilidades que abre. Além disso, mais 2 coisas eu preciso falar, pelo menos, para vocês terem uma noção do poder desse programa, que a abordagem por sistemas que ele tem disponível dentro dele. Então, quando eu clico aqui nesse gráfico dos reinos, né, ele já vai dizer para você os remédios que apareceram na tua repertorização, quantos são plantas, quantos são minerais, animais, bactérias, imponderáveis, e a partir daí você pode selecionar um tipo de gráfico que tenha a ver com a maneira que você estuda, né? Então, eu estudo por superclasses. E dele vai te dizer, ó, que tem vários, os medicamentos são da 5ª superclasse do Sankara. Então, você vê esse conceito de superclasse, super novo, apresentado recentemente pelo Sankara. Então, ele diz, olha, né, há uma tendência dos teus medicamentos a estar na 5ª superclasse. Ou não, eu quero olhar por subclasse das plantas. Daí, nas plantas, na subclasse, ó, subclasse 1 e 6 são as mais representadas, e não tanto as 5. Ah, não, eu quero ver aí nos animais. Aí ele vai dizer, aí você pode escolher a abordagem de animais, se vai ser do Sankaran, do Mandalavori, simplesmente da estrutura, né, taxonômica do reino animal. Então, se eu for entrar aqui, por exemplo, pela abordagem dos Sankaras, você vê aqui que os birds, os pássaros, aparecem representados nos sonhos de dragões, né, que não deixam de ser animais voadores, curiosamente. Então, vão estar aí os galiformes, né, e você clicando ele vai selecionar e vai aparecer ali a galinha, né, aquele película da gema do ovo. Então tem dentro desse capítulo da abordagem sistêmica, né, eu quero ver por miasmas, daí vai aparecer aí, ele vai perguntar qual miasma que você quer. Miasmas do Sankara nas plantas, os tradicionais, do Andreas Bjorndal, do HFA. Então, muitas possíveis abordagens. Não, eu quero olhar os 10 miasmas do Sankara. Vai dizer, ó, o miasma do câncer aparece mais destacado nos pacientes que têm esse sintoma. E por aí vai. Então, essa abordagem sistemática, veja quantas possíveis famílias. Ah, não, eu quero ver pelo Schouten. Daí vai ter por séries e por estágios, né? A qual série que está mais representada? A série do silício e do ferro. Então você veja quantas coisas
a gente pode estar usando na abordagem sistemática. E quando eu clico aqui, ele imediatamente seleciona o medicamento que era dessa série para aparecer no meu gráfico. Então aqui eu coloquei um filtro e daí a Safira ganhou um destaque. E por último, uma coisa que o SHS tem feito que nenhum outro programa fazia com qualidade é ter realmente um módulo de prontuário. Então aqui você pode no teu paciente colocar os dados pessoais, né? E tem todo o espaço para os sintomas, tratamentos, diagnósticos, anotações, comentários. Você pode carregar figuras em PDF, JPG ou PNG de resultados de exames, fotos de lesões e coisas desse jeito, as medicações que foram prescritas e fica com todo o histórico aqui embaixo. Então hoje você pode só no SHS gerenciar os teus casos, também você pode cadastrar senha para poder abrir os casos do teu paciente, fica protegido, criptografado, então um processo também que pode ser usado. Esse é o que eles mais trabalharam recentemente e mudou bastante para mim, está muito útil. Eu pretendo também gradativamente ir carregando os meus casos para a parte do prontuário também para dentro do programa. Esse é um pouquinho do que o SHS é capaz de fazer. Espero que tenha despertado o interesse de vocês. No site da The Other Song Brasil vocês podem ver outros vídeos explicando mais detalhadamente as funções e espero que possa ajudar a você ter uma prática homeopática com cada vez mais exatidão e precisão.